Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo. Meus amigos, até ontem o maior enigma da humanidade chamava-se Joe Biden. Chamava-se. Hoje já se sabe o que é Joe Biden. Sim, até ontem ninguém sabia exatamente o que significa isso, Joe Biden. Um louco? Um maluco? Um palhaço? Bem, não se trata nem de louco, nem maluco, nem palhaço. Acreditem, Joe Biden é um gênio. Porém, um gênio do mal. Mas ele está muito longe de ser um maluco que todos pensam. Ele é, sim, um grande ator também. Ele se faz de louco. Mas a sua caneta segue um plano e tem método, acreditem, parte 2. Bem, por que estou dizendo isso? Vamos fazer um vídeo aqui, pelo menos em 2 partes, para explicar esta afirmação de que Biden é um gênio do mal. Os Estados Unidos estão vendendo para a China o seu SPR. Claro que você está se perguntando, afinal, o que é SPR? SPR é a reserva de petróleo dos Estados Unidos, construída nos anos 70, logo depois de estourar a chamada crise do petróleo, provocada pela OPEP para fazer o petróleo disparar o seu preço em relação ao que era praticado nos anos 60, por exemplo. Bem, a história é longa, mas uma rápida pesquisada no Wikipedia, veremos que o SPR é o maior suprimento de emergência do mundo. São tanques subterrâneos localizados nos estados da Louisiana e do Texas, com a capacidade de armazenamento de 714 milhões de barris de petróleo, ou 113 milhões e 500 mil metros cúbicos de petróleo. Pois bem, essa reserva, criada para situações de emergência, está sendo vendida para a China. Quem deu essa notícia foi a Bloomberg, no dia 11 de novembro. Mas foi uma notícia que passou meio que despercebida. Ninguém deu muita importância. Pelo menos não até ontem, quando a notícia passou a fazer sentido. Bom, em relação à notícia, disse a Bloomberg o seguinte: cerca de 1 milhão de barris de petróleo bruto da reserva de petróleo dos Estados Unidos, a SPR, foram embarcados em outubro, de acordo com dados da empresa de inteligência de mercado Kpler, em direção à Ásia. 3 cargas foram embarcadas em um superpetroleiro da costa do Golfo dos Estados Unidos, com destino a China. Abre aspas. Dado o ritmo contínuo do atual lançamento de SPR, 12 milhões de barris nos últimos 2 meses, e o maior lançamento semanal até agora, na semana passada com 3,1 milhões de barris, é justo supor que mais barris do SPR deixarão a costa dos Estados Unidos em direção à Ásia, disse Mark Smith, analista de petróleo da Kpler. Bem, aí você deve se perguntar, mas que explicação tem dado o governo dos Estados Unidos para abrir mão da sua reserva ou vender a sua reserva num momento em que falta petróleo no país? Sim, aqueles que não sabem, o governo Biden tem dificultado e muito a importação e a extração de petróleo em terras federais nos Estados Unidos. E isso fez com que, claro, faltasse combustível nas bombas nos Estados Unidos, acredite, e o preço aumentasse em todo o país, aumentando também o custo de vida, porque o petróleo mais escasso e mais caro
tem dificultado a vida dos produtores agrícolas, por exemplo. Isso tem encarecido o alimento e também os bens de consumo da indústria norte-americana, que passaram a trabalhar com essa matriz energética hoje bem mais cara do que antes. Acontece que tudo isso, como disse no começo, tem método. A primeira ação de Joe Biden na presidência foi cancelar a linha de produção do duto Keystone, que levava petróleo bruto da região de Alberta, no Canadá, para o Arkansas, ou melhor, para o Nebraska, nos Estados Unidos. Mas fez mais do que isso. Na semana passada, ou semana retrasada, não me recordo bem, Biden também cortou a importação de petróleo do Canadá em direção a Michigan, ou a chamada linha 5. O duto da linha 5 foi interrompido. Esse petróleo chegava em Michigan, petróleo bruto, mas também gás, era refinado em Michigan e enviado para o centro-oeste norte-americano. Tudo isso foi cortado de repente. Daí porque não se compreende como que um país que já sente falta de combustível e gás resolve vender a sua reserva para um inimigo comercial como a China. Não só vender, como também vender para um inimigo. Loucura, 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 diria aquele candidato a presidente, não é mesmo? Pois é. Acho que nem é mais candidato, mas não vem ao caso. Bem, ontem a Reuters fez uma matéria esclarecendo, que nos dá subsídio para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. A RT News republicou a matéria da Reuters, intitulada Estados Unidos realiza um leilão histórico de arrendamento de petróleo e gás no Golfo do México, poucos dias após a cúpula do clima. Poucos dias após a cúpula do clima COP26, os Estados Unidos registraram ontem, quarta-feira, uma venda histórica de arrendamentos de perfuração offshore de petróleo e gás no Golfo do México, que gerou mais de 190 milhões de dólares. A Reuters diz que o Office of Ocean Energy Management, uma filial do Departamento do Interior da administração do governo Biden, ofereceu aos compradores 80 milhões de acres, ou cerca de 125 mil milhas quadradas, uma área semelhante ao do estado do Novo México, no Golfo do México, para empresas perfurarem, ou melhor, extraírem petróleo do local. O leilão federal, da mesma forma, concedeu a possibilidade de construírem-se plataformas de cerca de 231 milhas, ou 371 quilômetros da costa, e perfurar em profundidades subaquáticas de até 11 mil pés, cerca de 3.352 metros, enquanto a produção de petróleo prometida pelo governo é de cerca de 1.120 milhões de barris de petróleo e 4,2 trilhões de pés cúbicos de gás natural nos próximos 50 anos. Bem, agora é que vem o X da questão, e é agora que se explica por que Biden não é louco, e sim um gênio do mal. Presta atenção. Entre os principais compradores da quarta-feira estavam as petrolíferas norte-americanas ExxonMobil, ou ExxonMobil Corp, e a Chevron Corp. A Chevron, inclusive, foi a maior investidora no leilão, com 47,1 milhões de dólares. Bem, por que digo que Biden é um gênio do mal? Bem, agora precisamos fazer aqui um longo parênteses. Primeiro, Biden aderiu, evidentemente, ou não só aderiu, começou a liderar esta campanha de salvação do planeta e criminalização do petróleo, porque afinal é o petróleo
que favorece a emissão de gases pesados que provocam o efeito estufa e tudo mais, enfim, destroem o planeta. Então criminalizou-se o petróleo e resolveu-se mudar a matriz energética do mundo ocidental da noite para o dia, principalmente nos Estados Unidos. Ok? Ok. Só que nem Biden, por mais louco que pareça ser, acredita nessa história. A civilização simplesmente não funcionaria sem o petróleo, e isso não é de agora. Noé, por exemplo, não poderia ter construído uma arca eficiente sem o petróleo, porque diz a Bíblia que ele vedou a arca com betume, não é mesmo? Pois é. O petróleo é essencial para o funcionamento da civilização, porque está em tudo, desde um produto farmacêutico até um brinquedinho de criança. O petróleo, no entanto, sempre foi um problema para os administradores da humanidade ou os donos do mundo. Ele sempre foi muito farto e, por ser um produto muito farto, tinha, evidentemente, que ter um custo muito baixo. Daí começou-se a inventar a ideia ou a criar a ideia de que o petróleo era um bem finito, um recurso finito. Eu, que não sou nenhum jovenzinho, nascido no começo dos anos 60, ouço desde que me conheço por gente, isso é lá pelo final dos anos 60, que o petróleo acabaria. A crise do petróleo levou pânico à humanidade. Todo mundo passou a acreditar nesta lorota, de que o petróleo estava para acabar. Então, se estava para acabar, evidentemente, tratava-se de um recurso finito e, portanto, o seu preço, o seu valor deveria subir e muito. Acontece que os anos passaram, as décadas passaram e nada do petróleo acabar. E aí ficou cada vez mais difícil, com a rapidez da informação, com a internet, enfim, sustentar a ideia de que o petróleo era um bem finito. Passou-se a falar mais de que o petróleo era um recurso renovável do que um bem finito. E aí, claro, tudo isso levou constrangimento aos conglomerados petrolíferos. Como manter elevado o preço de um recurso que é farto? E mais, um recurso farto, com um preço baixo, deveria, evidentemente, baratear o custo da vida. Um problema para os gananciosos conglomerados que dominam tudo. Se o petróleo é barato, os bens de consumo e os alimentos se tornam, evidentemente, mais baratos. Assim, a vida passa a ser também ela mais barata, os bens mais acessíveis, as pessoas podem progredir, ter mais filhos, ter mais bens de consumo, enfim, aumentar a população não só quantitativamente, mas também em termos de qualidade de vida. Os donos do mundo, claro, nunca desejaram que isso acontecesse. Daí porque era preciso inventar a ideia de que o petróleo era um bem escasso, para que o pobre continuasse ganhando pouco e os poderosos muito, criando ou aumentando sempre mais o abismo entre ambos. Como não deu mais para disfarçar, inventou-se essa história de que o planeta está acabando justamente por conta do petróleo, então era preciso criminalizá-lo. Só que, ao criminalizar o petróleo, os problemas inerentes à sua falta vão aparecendo, como aparecerá agora, neste inverno, na Europa. Eu já tenho falado sobre isso. Mas também já está aparecendo nos Estados Unidos, que coincidentemente passará também os seus apuros no inverno por falta de gás natural. Pois bem, o que estava no plano, ou está no plano dos globalistas é isso: criar uma superdependência do petróleo depois de experimentarmos uma crise e verificarmos quão é impossível manter a civilização
com base nas novas captações de energias, chamadas energias limpas. Não dará certo. Só que o tempo que levar para concluirmos que não dá certo a vida sem petróleo é justamente o tempo em que os grandes conglomerados, ou seja, os pilares do globalismo, usarão para deter o controle hegemônico do petróleo. E é aí que entra o papel de Biden. Ele está dando às grandes companhias de petróleo um lugar exclusivo na costa do Golfo para lá extrair o petróleo que provavelmente deve abastecer o mundo daqui para frente. Mas para isso é preciso tirar a Rússia da jogada e também a OPEP. Ou melhor, fazer com que OPEP e Rússia sejam diluídas no processo globalista. Só que o processo globalista tem uma pedra no caminho, chamada Vladimir Putin, razão mais do que suficiente para apeá-lo do poder, que é o que os globalistas estão tentando fazer ao minar a credibilidade de Vladimir Putin dentro da própria Rússia. O fato é que Joe Biden está colocando a pata sobre o petróleo norte-americano para justamente deixá-lo a cargo apenas de 2 ou 3 conglomerados internacionais responsáveis pela sua extração daqui para frente. Biden tem proibido, cortado os dutos de petróleo e tem também cancelado concessões de extração de petróleo em áreas federais e reservas, ou áreas próximas a reservas ou parques nacionais. Isso quer dizer que companhias médias e pequenas agora estão proibidas extraírem petróleo na América. É claro que os republicanos estão entrando com ações contra o governo, porque são decisões ilegais e inconstitucionais, mas não importa. Biden tem a Suprema Corte ao seu lado e está proibindo companhias outras que não aqueles conglomerados globalistas extraírem petróleo. Resumo da ópera em 3 atos para quem ainda não entendeu. Primeiro, criminaliza-se o petróleo. Afinal, ele é o responsável pela destruição do planeta. Segundo ato, a falta de petróleo acaba gerando um bolsão de miseráveis, desabastecimento em todo lugar, para gerar a sensação de que tudo bem, o planeta está sendo destruído, mas não se pode viver sem o petróleo. E finalmente o terceiro ato, aparecem então os donos da bola para salvar a lavoura, as grandes companhias como Exxon e Chevron, as donas do petróleo no mundo a um preço exorbitante e sob outras condições de extração. Entenderam? É simples, não é? A questão de Putin é, no momento, a mais emblemática para os globalistas. Os globalistas têm problemas em relação a Putin, não porque Putin é russo. A Rússia não é um problema para os globalistas, mas Putin é, por ser nacionalista. A questão do nacionalismo é um problema, já que é parte do projeto global destruir os Estados-nação, fazer com que tudo seja diluído num grande e único governo. Evidentemente que Putin é a pedra no sapato porque mantém-se como um território à parte dentro da esfera globalista e detém em suas mãos a maior companhia estatal de petróleo do mundo. Pois bem, então, é preciso, claro, dedução óbvia, tirar Putin da jogada e fazer com que a maior companhia estatal de petróleo, a companhia russa, torne-se também parte do esquema globalista. Não é, portanto, repito, a Rússia o problema, mas a mentalidade de Putin para os globalistas. Não é mais possível conviver com personagens nacionalistas tão fortes como Putin. É preciso tirá-los da jogada.
E aí também não dá para não entrar na seara do petróleo brasileiro. Ainda falamos em Petrobras como uma estatal, mas é uma questão de tempo. A Petrobras também será diluída no projeto globalista, na medida em que for sendo vendida. Há muita discussão, esse é provavelmente um tema muito polêmico, mas o fato é que, se uma vez colocada em leilão, a Petrobras sim será adquirida por esses conglomerados, com Chevron e Exxon na cabeça. Então, as companhias estatais pelo mundo tendem a desaparecer e o petróleo ficará, claro, na mão de uns poucos. Então, é por isso que talvez não seja uma boa vender o nosso petróleo ou a nossa Petrobras no momento, mas a questão é saber como evitar isso. É quase impossível. O último bastião da resistência nacionalista, não tem como negar, chama-se sim Vladimir Putin. Quem diria, não é mesmo?